Uma operação desmontou um matadouro clandestino em Arapiraca hoje de manhã e apreendeu, olha só, cerca de 1 tonelada de carne. A suspeita, inclusive, é que o local comercializava até carne de cavalo. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Alan Garcia. Alan, traga os detalhes pra gente, uma situação de saúde pública, afinal, algumas pessoas podem ter comprado carne achando que era de boi e era carne de cavalo, é isso mesmo? Pois é, Edson, e além de ser um tipo de carne que nós brasileiros não estamos acostumados a consumir, é um local clandestino, ou seja, então ela não tem nenhum tipo, né, de funcionamento adequado, não tem higiene, não tem um veterinário para olhar a carne que chega, né, não tem a vigilância sanitária sempre ali em cima, né, fiscalizando para que tudo aconteça como deve ser. Por isso que nós estamos na ADEAL, que é a agência que controla tudo isso, nessa questão de abatedouro clandestino, com o presidente da agência, que é o André Brito Teixeira. Presidente, a gente encontra essa situação, né? São duas situações, o tipo de carne, né, que é um tipo de carne que a gente não está acostumado, e também tem um local que não estava registrado. Vocês, enfim, óbvio, não sabiam que existia, e por isso é uma preocupação, é uma questão de saúde pública. Boa noite para o senhor. Boa noite, Alan. Boa noite, Edson. Realmente, é uma situação que vem nos preocupando muito, preocupando a ADEAL, e a gente vem recebendo algumas denúncias com relação a locais com abate clandestino, e cabe a nós, a ADEAL, fiscalizar, ir atrás desses abates clandestinos e combater, para trazer a segurança da carne para a população consumidora, né? Então é uma busca da ADEAL. E a gente, nesse caso, encontrou, foi uma operação integrada com a Polícia Civil, que até desde já deixou agradecimento aqui às forças das polícias do Estado, que vem trabalhando de forma integrada com a ADEAL, o BPRV, BPA, a Polícia Civil, vem contribuindo bastante com o trabalho da ADEAL, para que tenha o êxito que a gente vem tendo no combate a esse abate clandestino. O objetivo maior é garantir a segurança da carne e tirar de circulação a carne que causa risco à saúde pública do alagoano. Alexandre, qual o risco, quais são os problemas que a gente, né, como... Oi? André, quais são os riscos que a gente enfrenta dentro de um abatedouro que não é registrado, onde vocês, né, não podem fiscalizar por não saberem da existência? É o seguinte, o que acontece? Quando tem os abatedouros com o certificado da ADEAL, do CIE, todos eles são inspecionados, todos os animais que adentram nesse abatedor é inspecionado por um veterinário. Então, verifica-se se os animais possuem alguma doença ou não. Os que têm doença é rechaçado, não pode ser abatido, não pode vir ao consumo. Já nesses abatedores clandestinos não existe nenhum controle, não existe veterinário, não existe condições de higiene, não existe condição sanitária nenhuma que nos dê segurança para consumir aquela carne. Muitas vezes a gente sabe que há situações de animais doentes que é abatido e vai para o consumo humano e ninguém só vai saber depois que tem alguma doença, que é transmitido por alguns tipos de doença bovina, equino, tem umas doenças que são transmitidas ao ser humano. Então a gente tem que nos preocupar com isso para combater diuturnamente esse abate clandestino sem nenhum tipo de fiscalização. André, essa situação foi lá em Arapiraca, né? Vocês encontram esse tipo de situação mais no interior? Na capital existe também? Qual é a realidade aqui em Alagoas? Veja, a frequência que a gente vem recebendo denúncia é de interior. Na capital existem os abatedores que têm o certificado da ADEAL, que é inspecionado diariamente pela ADEAL. Então, aqui pouco tem mercado para os abates clandestinos, certo? Então, aqui na capital, as carnes, em sua maioria, a gente espera que seja a sua totalidade, é de abatedores fiscalizados pela ADEAL, controlado a sua qualidade da carne. Nos interiores é que é mais difícil ter esse controle, esse diário. Então, a gente vem combatendo isso, na maioria das vezes, nos interiores. O Edson Moura está lá no estúdio, quer fazer uma pergunta para o senhor. Ele vai passar para mim e eu repasso, tá bom? Edson, pode fazer. Pois é, Alan, eu queria que o superintendente, né, o presidente da ADEAL, falasse um pouquinho mais também sobre a situação de como o consumidor pode identificar
se aquela carne tem alguma suspeita, por exemplo, dá para identificar pela cor que a carne pode não ser de boi, pode ser essa carne de cavalo, que assim, outros países até podem comer, mas aqui não há esse consumo aqui. E o que é que tem que ser observado, na verdade, na hora que você compra uma carne num frigorífico, por exemplo, no interior ou na capital? O Edson estava falando porque tem a questão da carne de cavalo, que foi encontrada nesse abatedouro, né? Como é que a gente pode fazer, identificar uma carne que não está dentro do padrão, né? Enfim, será a cor dela, um cheiro, a aparência? Como é que a gente identifica? Veja só, a nossa fiscalização e o que é inspecionado pelo CIE, que é o órgão, o setor da ADEAL responsável pela inspeção das carnes, dos abatedouros, eles têm um selo. Essas carnes deverão conter um selo do CIE, certo? Que aí significa que a carne foi inspecionada pelo órgão da ADEAL, pelo setor da ADEAL. E então é a forma que a gente tem o controle sobre a carne abatida. Tendo o selo do CIE, significa dizer que ela foi inspecionada pela ADEAL. Não teve o selo, então significa dizer que ela provavelmente veio de um abate clandestino. Então é sempre bom a população ficar de olho e atenta a isso. E exigir que essas carnes venham com selo, todas direitinho, controlada pela ADEAL para a segurança do próprio consumidor. André, como é que a gente faz a denúncia? Número vem até a agência? Como é que funciona? Veja, aqui a gente está aberto a denúncias, inclusive até anônimas, desde que venha com riqueza assim, de informação para que a gente possa apurar, certo? Pode ser por meio de Instagram, de Facebook, no site. Tem um site lá, tem um link da ouvidoria, por telefone. Tem um telefone que é um 0800 nosso, que é o 0800 082 0050. Pode ligar que a gente vai, peçam para falar até com a presidência, mesmo com o presidente, eu estou disponível. E atento a toda a denúncia, a gente está apurando e indo atrás. A gente quer resguardar a saúde pública do alagoano. Então a gente está combatendo esse abate clandestino em qualquer lugar do estado. André, muito obrigado pela tua participação aqui conosco, passando essas informações. Bom, Edson, então fico alerta, né? Tem todas as entradas aí para fazer denúncia, seja pela internet, telefone, enfim, não dá para aceitar uma situação porque é uma questão de saúde pública, né? Enfim, comercializar um tipo de carne que está no local que não tem higiene, já por aí já é um risco tremendo para a nossa saúde, né? Verdade, Alan. Obrigado. Agradeço também ao presidente aí da ADEAL e a gente reforça esse pedido. Inclusive está aqui na tela o telefone. Se você é do interior, está desconfiado que o abatedouro, né, o matadouro ali da região não está muito bem fiscalizado, de repente é clandestino ou pode ser clandestino, você pode entrar em contato por esse número que está na tela, 0800 082 0050.